Ontem teve o pedido de desculpa da Andréa Sadi, depois de toda a repercussão enorme que teve o PowerPoint das conexões do Workari, um PowerPoint totalmente tendencioso, onde exibia ali o Galípolo, presidente do Banco Central, que foi quem liquidou o Banco Master. Não tinha Campos Neto, não tinha Cláudio Castro, não tinha, né, todos os principais conexões estavam ausentes, e no lugar estava o presidente Lula bem em cima, como se fosse a principal conexão. Era um PowerPoint, né, que todo mundo a gente acompanhou, a gente falou bastante aqui, totalmente mentiroso, e devido à repercussão, rolou esse pedido de desculpa da jornalista Andréa Sadi, que leu uma nota ontem na programação da Globo News, já que o PowerPoint foi exibido no programa dela, né, que é o programa da tarde da Globo News. E a gente tem aqui o pedido, a nota, Rovai, a gente pode fazer passar aqui comentando. Já o professor Felipe Pena já está entrando, então a gente já vai direto nesse assunto. Bem-vindo, professor Felipe, tudo bem? Bom dia, Adri. Buenos dias, Renato. Como estás? Bom dia. Bom dia a todas e a todos. Buenas. Então vamos, a gente já está começando aqui, começando o nosso giro aqui de notícias, falando sobre esse pedido de desculpas da Andréa Sadi, né, em relação a esse PowerPoint sem vergonha, como diz a Adélia, esse PowerPoint totalmente manipulado, tendencioso, que deixava de fora as principais conexões, as principais verdadeiras conexões do Daniel Workari. E a gente vamos colocar aqui o pedido de desculpa para a gente analisar, né, como que se deu esse recuo. Vocês, na última sexta, a gente exibiu aqui uma arte com o objetivo de apresentar as conexões do Workari com políticos e acessos relevantes, como a gente já fez em outras ocasiões. No entanto, o material estava errado e incompleto, e também não... Errado e incompleto, Rovai. Incompleto, mas, na verdade, eu diria que não é nem incompleto, mas, assim, colocaram pessoas que não deveriam estar lá, né? O presidente Lula, o que ele tem a ver? Não tem nenhum fato, né? Ele recebeu o Workari no Palácio Planalto, assim como ele recebe inúmeras pessoas, né, Rovai? Olha, ela não disse, o material distorce completamente a interpretação desse caso e atinge especialmente o Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula. Isso era o mínimo, né? Era o mínimo. E tira da cena do crime os principais envolvidos até o momento nesse grande esquema de corrupção, ou no minimamente que estão próximos desse grande esquema de corrupção por ou terem recebido algum benefício, ou terem investido muitos recursos públicos no banco, ou por terem permitido a criação do banco e o seu fortalecimento, a criação da fintech e depois a sua aprovação como banco, no caso do Campos Neto. Aí, se ela tivesse falado isso, ela não seria Andréa Sadi, né? Nem a Globo. Claro, o critério que foi usado para a seleção das informações. Desculpa, Roberto. Isso sim seria o correto do ponto de vista da ética jornalística. Vamos terminar de assistir, a gente já continua nos comentários. Esse conteúdo acabou misturando contatos institucionais com nomes que Workari menciona como tendo relação contratual ou pessoal, além de outros nomes sob análise da PF ou que, à luz das informações apuradas até aqui, podem ser classificados como não republicanos. E aí, esse trecho, contatos institucionais, ela quis dizer a estrela do PT. Por exemplo, a estrela do PT. Né? E se for contatos por contatos, faltou o Flávio Bolsonaro, por exemplo, porque quem estava no contato do celular do Workari, ele tinha o telefone do Flávio, né?
Exatamente, ele e o Nicolas. Também estava incompleta, porque não foram incluídos nomes que já se tornaram públicos por envolvimento com o caso Master, como ministros do Supremo e políticos, nem ex-diretores do Banco Central, que estão sob escrutínio da polícia por suspeita de corrupção na relação com o banqueiro. Diante de um material incompleto e em desacordo com os nossos princípios editoriais, a gente pede desculpas. Está registrado. Tá dito, tá dito, mas assim, foi um recuo e tanto, né, gente? E mostra que a repercussão das redes, da imprensa, desse ecossistema jornalístico também que faz contraponto à mídia, né, liberal, foi muito importante para ocorrer esse recuo, vocês não acham? Eu não tenho dúvida, Adri, eu não tenho dúvida. Esse ecossistema desprezado pelo governo do PT, né, incluindo todos os militantes, né, que estão na rede, né, os nossos veículos, os influencers, aqueles que têm canal de YouTube, que estão aí o tempo todo monitorando um pouco o comportamento da mídia, é que fizeram com que a Globo pedisse desculpas. Não tenho dúvida disso. O que você achou, Felipe? Eu vou analisar o contexto todo, posso? Sim. Vamos lá. Minha cara Sadi, desculpa sem ação é vazio jornalístico. Não adianta pedir desculpas. É preciso mostrar um novo PowerPoint com os verdadeiros envolvidos. Minha cara Sadi, não adianta gaguejar diante da tela, fazendo um pedido de desculpas protocolar, uma linguagem protocolar, e ainda tentando diminuí-lo no final, dizendo, está registrado. Minha querida Sadi, mostre um novo PowerPoint com quem são os verdadeiros envolvidos. Onde está o Nicolas? Onde está o Ciro Nogueira? Onde estão os 3 milhões para Bolsonaro na campanha? Onde estão os 2 milhões para Tarcísio na campanha eleitoral? Tudo dinheiro de Vorcaro. Por que estes nomes, esses rostos não estão no PowerPoint, minha cara Sadi? Porque uma desculpa vazia e protocolar com uma gaguejada no final de um bloco do jornal para poder sair para o comercial e todos esquecerem o que foi dito? Por que não colocar um novo PowerPoint, aí sim ter uma ação que mostra o verdadeiro pedido de desculpas? Porque quando a gente está realmente arrependido, e é para isso que serve o pedido de desculpas, para se arrepender, a gente tem uma ação que mostra o nosso arrependimento, que corrige o erro. E corrigir o erro é colocar um novo PowerPoint. Cadê o novo PowerPoint, Sadi? Cadê o novo PowerPoint com os verdadeiros envolvidos, aqueles que estão diretamente ligados a Vorcaro, e não essa mentira que foi colocada no jornal? Estamos esperando o verdadeiro arrependimento, porque o verdadeiro pedido de desculpas é um novo PowerPoint com todos esses nomes que eu citei. Exatamente, né? E o Campos Neto, né? Campos Neto que... Não, é absurdo, Dri, você imaginar num PowerPoint para fazer as relações com o BRB e não ter do lado o Campos Neto, de cara. Porque ele recebeu, segundo todo o mercado, e eles têm jornalista para apurar isso na Globo, inúmeros comunicados, dezenas. A minha fonte diz que no total do Fundo Garantidor foram 37 comunicados, sendo que quase todos no período do Campos Neto. Bom, 2, o Ibanez. Cara, se eu perguntar para o Luca aqui, faz um PowerPoint, tem um cara que deu 12 bilhões, filho, onde ele fica? Meu, do lado. Ele é persona principal desse escândalo. O Cláudio Castro. Cara, você fala, não, o Bolsonaro só recebeu 3 milhões. Mas então ele vai para a ponta. Né? O Tarcísio, o ACM Neto, o Nicolas, o Flávio, que estão no esquema dos contatos. Quer pôr o Lula recebeu o Manteiga, põe do outro lado, mas lá embaixo.
Mas assim, se entrar todo mundo que recebeu, não vai ter PowerPoint. Não vai ser, ter tipo, PowerPoint. Então, é por importância. Mas se você Vai ser fala... Global Point. Global Point. Se você quiser fazer aquela de isentão, tudo bem, mas você poderia até pôr o Lula e o Mantega. Eu acho um absurdo. Bom, o Galípolo, então, nem se fala, né? O Galípolo... Cara, o Lula recebeu, não devia ter recebido. Bom, então vai, põe lá na ponta, só por ter recebido, mas é a única conexão que tem. E outra, ele recebe gente de todos os segmentos empresariais. Até então ele era, né, não era um crime, né? Ele recebe quantas pessoas passam pelo Palácio do Planalto, né, Rovai? Eu assim, eu imaginando com cabeça de globo um PowerPoint para ser um grande veículo que não quer se comprometer muito, não quer fazer peça de campanha para nenhum lado, no limite teria que colocar essas pessoas que eu falei todas mais próximas do que o Lula, e o Guido Mantega, por exemplo, que fez consultoria. Guido Mantega teria que estar lá? Acho que sim. Fez consultoria. O Lewandowski poderia. Mas, assim, o problema é que eles estavam e esses outros sequer foram citados. Não erramos. No desculpe a nossa falha. Eles não citaram de novo, Felipe Dri. Se nós erramos, qual foi o erro? É o básico. O Globo publicou um PowerPoint que estava errado. Ponto. Né? O erro foi... Assim, muito... No mínimo é isso. No mínimo tem que mostrar o erro. Não adianta pedir desculpas sem dizer qual foi o erro. Fazer uma resposta genérica foi o que eu disse. Não adianta. Gente. Botar uma resposta protocolar sem botar no detalhe qual foi o erro, adianta o quê, gente? Para o público, nem se lembra. Isso aí é o título de um livro meu. No jornalismo não há fibrose. As feridas da difamação nunca cicatrizam. Você vai lá, difama e aí bota só uma desculpa protocolar, pelo amor de Deus, tinha que estar todo mundo lá, todos esses nomes que eu citei, mais o que o Rovai falou. E até admitindo no limite que não fosse um PowerPoint, um Global Point, colocar Mantega lá no finalzinho. Mas, meus caros, a gente sabe quem está envolvido diretamente. Esses nomes todos tinham que estar na desculpa, tinha que ser explicado. Olha, o verdadeiro PowerPoint é esse aqui. Aí vai lá e mostra. Mas, querida Sadia, não foi feito, né? E aí vai reclamar porque a imagem dela vai ficar em vários memes, né, na internet. Claro que vai. Né? Foi o grande piti, foi ter o seu rosto no pedido de desculpas, mas foi o seu rosto que anunciou o PowerPoint. Eu não estou dizendo que tenha sido ela a produzir o PowerPoint. Exato. Mas foi produzido e foi ela que leu. Então a responsabilidade, em última instância, está lá no apresentador. É a cara dela que vai pro ar. Eu até entendo o constrangimento dela. Não sei quem foi que fez aquele PowerPoint. Sei que ela ficou muito nervosa. Mas é o rosto dela. Então, na hora que aquele PowerPoint estava indo por ar, ela devia dizer, gente, isso aqui está errado. Eu, se sou apresentador, digo, esse PowerPoint tinha que ter muito mais gente aqui, esse tipo de movimento está errado. Mas não fez isso. Então, em última instância, se responsabilizou. O erro está ali. Tinha que ter dito, cadê o Ciro Nogueira? Cadê o Flávio Bolsonaro? Cadê o Tarcísio? Cadê o Ibanez? Né? Por que Ibanez não está nesse PowerPoint? Não disse. E aí tem que pedir desculpas. É claro, a imagem dela vai parar em memes. Aí reclama disso. Não queria fazer esse pedido de desculpa, mas teve que fazer. Teve que fazer. Ainda que seja vazio. Cadê até a Globo, né? A Globo que o Nubank patrocina. Cadê a Globo? Cadê, né? E essa coisa de colocar o símbolo do PT grandão, aí né? Foi meio proposital, né, gente? Não tem como... Enfim. E teve react lá no... Se o Lula deve aparecer... Aí eu vou fazer uma ponderação aqui. Se o Lula deve aparecer no PowerPoint porque recebeu o Vorcaro e tratou do assunto, e depois interviu no banco, porque chamou o presidente do Banco Central e teve a intervenção...
e não permitiu que fosse vendido e não deixou aquilo se acumular, a Globo que fez o esquema em Nova York para o Vorcaro ser a principal pessoa da noite, do dia, não sei, acho que foi do dia. Tinha que estar lá. E que depois comprou ações do Nubank, tem ações do Nubank e levou o Campos Neto para ser presidente do Nubank. Porra, bicho, ela teria que estar muito mais próxima do Vorcaro do que... Muito mais. Muito mais. E teve react da resposta da Sadi lá na Câmara, com Paulo Pimenta, Rogério Correia e o Alencar Santana. Vamos ver. Um material incompleto e em desacordo com os nossos princípios editoriais, a gente pede desculpas. De desculpa? Disse que estava errado o PowerPoint. Olha, sinceramente, o PowerPoint foi uma vergonha. O dia que eu vi aquilo, eu achei que era fake news. Falei, alguém criou isso, porque não é possível. O padrão era péssimo e as mentiras muito, você não acha? Mas, Pimenta, se estava errado, afinal de contas, qual seria o PowerPoint correto? Isso aqui não tem erro nenhum, gente. Isso aqui é muito mais do que erro. Isso aqui foi uma manipulação grosseira. Pior que o PowerPoint do Dallagnol. Esconderam os verdadeiros envolvidos do Bolsonaro e tentaram envolver o PT e o Lula. Agora tiveram que pedir desculpas. Mas por que não postam agora o PowerPoint verdadeiro para aparecer quem são os responsáveis pelo Bolsonaro, pessoal? Vou dar alguns nomes rapidamente. Campos Neto foi quem autorizou Daniel Vorcar a assumir em 2019 o antigo Banco Máximo. Depois mudou o nome em 2021 para Master. E ele, Rogério, doou 2 milhões para o Tarcísio. O Tarcísio não apareceu enquanto mesmo para o Bolsonaro? 3 milhões para o Bolsonaro e ainda deu um avião para o Nicolas passear pelo Brasil afora para fazer campanha para o Bolsonaro. Olha só, pastor Zetel, que aliás, aquela igreja, eles são tudo um conluio. Aquilo não é uma igreja, aquilo é uma organização de extrema-direita. E olha que acho que é uma organização criminosa. Faltou mais gente, né, primeiro? O pastor Zetel, da igreja da Ladroinha, lá da Lava Forte Bank, né? E, gente, e cadê o Cláudio Castro com o dinheiro dos aposentados, das aposentadas? Um bi. Cadê o Ibanez? Cadê o Nicolas com destaque? Cadê? O pai do Bolsonaro chama-se Bolsonaro. Cadê o Bolsonaro no PowerPoint de vocês, Rede Globo? E o Zema, cadê o Zema? Porque o Zema pegou no final lá, no segundo turno das eleições, para agradar Bolsonaro, na Zema Financeira e ganhou lá 200 milhões de reais para explorar o Bolsa Família dos mais pobres em Minas Gerais. Então, assim, se a Globo quiser, de fato, corrigir esse erro ou essa maldade, ela tem que primeiro tirar tudo aquilo que foi para a rede com aquele PowerPoint totalmente inverídico, mentiroso, e colocar um PowerPoint novo com os verdadeiros nomes e rostinhos. De quem? Do Campos Neto, do Tarcísio, do Bolsonaro, do Zetel, do Flávio Bolsonaro, do Cláudio Castro, do Ibanez, do Zema, enfim. O que não falta é nome da direita, do PL e companhia. Mas, vamos ver se eles vão pôr. E o bonito foi a reação do nosso povo, né? Em todas as redes sociais e pelo Brasil. Conseguiram fazer um PowerPoint mais vergonhoso que o do Dallagnol. Sempre na luta, pessoal. Olha aí na CPI do INSS, né? Estão tendo uma postura muito boa e, assim, se não fosse a roubalheira do relator lá que fez emenda para ladroinha, como diz o Pimenta. Ladroinha é ótimo. Né? E que vive lá no Mentirópolis, fazendo notinhas falcatruas, publicando matéria, antecipando coisas, tal, que ele vaza para os cão lunistas lá do Mentirópolis. E esses, se não fosse tudo que ele fez ali contar 7-4, estariam dando banho na CPI.